Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. O tema que iremos abordar hoje é os sinais concedidos a Moisés. Vamos lá para o texto bíblico? Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: O Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: Jogue ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e, quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: Agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e, quando a tirou, ela estava novamente como a restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tira um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Esse está lá em Êxodo 4, do verso 1 ao 9. E aqui é algo interessante, porque é logo depois que Deus chama Moisés, Moisés tem um encontro ali sobrenatural com Deus ali na sarça ardente. Moisés ele começa a dar desculpas ali para aquele chamado que Deus estava ali o convidando. E ali ele começa a falar sobre como ele deveria abordar e se aquelas pessoas, principalmente o faraó e os egípcios, não acreditassem. E aí Deus ele fala assim, ó, eu vou te dar alguns sinais para que eles acreditarem. O primeiro sinal é, pega essa vara, joga no chão, ela vai transformar em cobra. Quando você tocar no rabo da cobra, ela vai se transformar em cajado novamente. Pega sua mão, coloca no peito, ela vai ficar branco como se fosse uma lepra. Na hora que você encostar no peito de novo, ela vai voltar ao normal. E se eles não acreditassem nesses dois sinais, ele ia pegar um pouco da água do Nilo e derramar em terra seca e essa água iria transformar em sangue. E através desses sinais, Deus queria mostrar para aquele povo que somente um Deus grandioso, tremendo, dessa forma poderia fazer esses milagres. E aí ele convida Moisés para ir e, se eles não acreditassem, repetir esses milagres para que aquele povo, não só os hebreus, mas os egípcios e o próprio faraó, acreditasse que Moisés foi ali ordenado por Deus, porque somente Deus poderia fazer essas coisas sobrenaturais. Mas aí o que acontece? Moisés não vai. Moisés primeiramente ali ele não vai, ele acaba indo depois ali com seu irmão Arão, mas sozinho ali ele não queria ir, ele começa a dar desculpas, ele continua dando desculpas, como a gente já tem visto nas últimas semanas, e Deus, ele fala com Moisés para levar o seu irmão Arão, ele talvez ali, ele fala até de uma forma ali mais firme, para que Moisés ali tivesse um impulso ali, principalmente ali, levasse o seu irmão, e o seu irmão Arão se tornasse ali como se fosse o porta-voz ali de Deus e do próprio Moisés. Porém, nesse texto a gente consegue extrair dois pontos de aprendizagem. E o primeiro ponto, que é os desencorajamentos atuais, frequentemente nasce de desapontamentos anteriores. Isso a gente vê lá no verso 1, quando Deus fala: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Ou seja, Moisés pergunta, mas se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e falarem que Deus muito menos apareceu a mim. E tudo isso acontece porque Moisés um dia foi desacreditado. Moisés, quando ele vê um egípcio maltratando ali um do seu povo, ele mata o egípcio, ele esconde o seu cadáver. No outro dia, ele chega ali para cumprimentar os egípcios, para separar uma briga dos hebreus, aliás, ele chega ali para os hebreus para separar uma briga dos hebreus, e os hebreus viram para Moisés e falam assim: Você quer matar nós da mesma forma que você matou aquele egípcio? Ou seja, Moisés ali foi questionado e ele foi desapontado. Moisés ali, a partir daquele momento, ele se esconde, ele pensa assim, agora eu já fui descoberto. Logo, logo o faraó vai descobrir e vai me matar. E ele foge a partir daquele momento. Ele fica sendo treinado por Deus 40 anos no deserto.
E por conta disso, ele foi desencorajado a fazer aquilo que ele mais queria naquele momento, que era trazer uma libertação para o seu povo. Ele teve um desapontamento e foi desencorajado. E esses desencorajamentos atuais que ele tinha estava se tornando algo comum justamente por algo que ele passou anteriormente. Ele só tinha esse desencorajamento, esse medo, ele só estava dando essas desculpas porque um dia um próprio povo seu desencorajou, falando que ele era apenas assassino e que ele queria matar também os hebreus. E o segundo ponto que quero tratar é que a mão leprosa de Moisés simboliza que ele, pelo poder de Deus, traria terríveis doenças sobre o Egito e que, pela sua oração, elas seriam removidas. Isso a gente vê quando ele põe a mão no peito e ela se torna como lepra, ele tira a mão e ela se torna mão, normalmente, uma mão humana, uma mão viva, uma mão cheia ali de vida. E é engraçado porque aqui fala que pela oração elas trariam doenças terríveis e pela oração seriam removidas essas doenças. E isso nos deixa claro qual é o poder da oração. Muitos cristãos hoje não têm essa vida de oração com Deus, não têm essa vida de clamor por Deus para que cure a sua nação, para que cure a sua cidade, para que cure o seu estado, para que cure a sua família, para que cure principalmente a igreja brasileira. Porém, em toda a Bíblia a gente vê que a oração é essencial e que a oração faz a diferença. A lepra só foi e só aconteceu e só iria embora através da oração de Moisés. Da mesma forma que as doenças, as pragas que iriam surgir no Egito, só iriam acontecer através da oração de Moisés e elas só iriam terminar através da oração de Moisés. Então aqui a gente consegue tirar dois pontos desse texto. O primeiro, para a gente não ter medo através de um desencorajamento de uma pessoa, talvez alguém querido, talvez algum familiar, mas continuar confiando em Deus, mesmo diante daquelas pessoas pessimistas, mesmo diante de pessoas que vêm nos desencorajar, e também estar sempre em oração. Não importa o que aconteça, oremos. Se vir uma praga, oramos. Se não vir, oramos. Qualquer momento, oramos. Porque se vem algo ruim, se a gente orar, essa coisa ruim que vem pode se transformar em coisa boa, da mesma forma que Moisés fazia. Ele mandava a praga e depois orava, a praga cessava. E da mesma forma, a gente deve permanecer constantemente em oração da mesma forma que Moisés ali, ele tinha essa oração permanente, essa oração constante. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa o seu like, deixa aí a sua pergunta, deixa aí também, não só a pergunta aí nos comentários abaixo do nosso canal, mas também pode nos mandar nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.